Fernando de França Van Dunen, académico, político e diplomata. É dos mais respeitados e experientes diplomatas angolanos. Foi chefe de departamento do quadros da Organização de Unidade Africana e secretário executivo da Organização de Unidade Africana em Genebra, Suíça. Depois de ter estado ao serviço da Organização de Unidade Africana, digna antecessora da União Africana, o professor Dr. Fernando de França Van Dunen serviu a diplomacia angolana. Foi dos primeiros embaixadores extraordinários e plenipotenciários nomeados para Agostinho Neto, Bélgica, Holanda e também junto da CE, antecessora da União Europeia. Fernando de França Van Dunen, deputado da Assembleia Nacional, o professor Dr. Fernando de França Van Dunen foi primeiro-ministro da República de Angola em duas ocasiões. Primeiro, entre 1991 e 1992 e depois entre 1996 e 1999. Ocupou ainda os honrosos cargos de Presidente da Assembleia Nacional, Ministro do Pleno, Ministro da Justiça, Vice-Ministro das Relações Exteriores e primeiro Vice-Presidente do Parlamento Pan-Africano. Serviu ainda a diplomacia angolana como embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na República Portuguesa entre 1982 e 1985. Doutorado em Direito Público, defendeu a tese de doutoramento com o tema Fronteiras Africanas em 1969. Fernando de França Van Dunen é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola. O professor deixou que a sua veia académica falasse mais alto e participou em concursos públicos para lecionar no Burundi e na Argélia. Foi, na verdade, admitido nesses concursos, mas ele preferiu instalar-se em Bujumbura, onde foi professor das cadeiras de Direito Internacional Público, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Isto de 1969 a 1971. Talvez alguns, quiçá muitos até, não soubessem dessa passagem do professor França Van Dunen pelo Direito Constitucional e pelo Direito Administrativo. A ideia que temos é que ele está mais ligado ao direito internacional. Importa ainda referir que na Universidade do Burundi, o professor França Van Dunen chegou a desempenhar a função de secretário-geral. Tudo que leva os povos a falarem um com o outro, a unirem-se, é sempre bem-vindo. Eu não sou apologista de que a guerra leve a qualquer resultado, porque a guerra traz sempre ressentimentos e aquele fica, digamos, na mão de baixo, há de querer sempre vingar-se. Eu penso que a melhor solução é mesmo de encontrar, utilizar o diálogo para encontrar soluções que sejam mais ou menos favoráveis. Depois da cimeira de Khartoum, o camarada presidente António Agostinho Neto convidou-me para voltar ao país, para ajudar, disse-me ele, a construir o país. Eu disse, eu sou funcionário da ONU, sou funcionário permanente, mas não posso sair só assim. Eu disse, não, olha o tempo que vou. Eu, 3 meses depois, estava já em Luanda. Mas estava já em Luanda, o que é que aconteceu? Quando eu voltei, nesse momento eu já estava a trabalhar na Suíça, em Genebra, no bureau da OUA em Genebra, e voltei. No dia em que eu voltei, já encontrei muita gente perfilada no tarmac, ou como é que vocês chamam aqui? No corredor lá do... Sim, Parlamento Vermelho, para despedir-se do camarada presidente António Agostinho Neto. Ele só me disse, já chegou? Eu disse, sim. 2 dias depois só ouvi dizer que ele tinha falecido.
Isto é a vida, é a vida. Na cimeira em que o presidente, Dr. António Agostinho me convidou para voltar. Essa cimeira de 78 foi em Cartum? Cartum, sim. Eu estive lá e ele convidou-me para voltar. E eu disse, bom, eu preciso de algum tempo, não sei o que. Mas recomendou-me a ir ter com o vice-reitor em exercício. Pois esse senhor vice-reitor, não sei se ele está vivo, não vale a pena dizer o nome. Eu fui lá ter com ele, porque foi-me assim sugerido pela camarada presidente, que era o verdadeiro reitor, ou em título. Não, era mesmo o presidente António Agostinho Neto. Foi o primeiro reitor da universidade. O tal que fazia de vice-reitor estava ali no Hotel Presidente. Eu fui lá ter com ele, aliás fui com o meu pai, que era na altura o diretor-geral da coordenação do Ministério das Finanças. E ele disse, eu perguntei, mas então, bom, vocês como é que pagam? Sabe que eu tenho família, não sei quanto e tal. E tal, sim, não, aqui, bom, havia salário, os portugueses têm um salário muito alto, mas para nós, não é coisa. Bom, aliás, você é muito qualificado, é qualificado demais para as necessidades atuais da universidade. É assim que se desencorajam os quadros, é assim que há fuga do quadro, e é assim que nos nossos países a maior parte daqueles que vão para o estrangeiro estudar não voltam, porque quando voltam são logo motivos de inveja, de intriga, o que ele fez isso, o que ele... Eu fui o autor de todo o trabalho, desde o princípio até o fim. Não houve quem se metesse, até porque não sabiam. E porque... Trabalhou no dossiê dos Acordos de Nova Iorque? Sim, fui eu quem fez aquele desde o princípio até o fim. Não há ninguém que possa dizer que ele é que fez. Não há ninguém. Eu desafio. Há uns que ainda estão vivos. Desafios a vir dizer que eles é que fizeram. É claro, eles podem ser especialistas disso, daquilo, do problema, não sei quantos, mas pelo menos diplomacia e de direito, eu ainda sei alguma coisa. Eu estou contente de ter contribuído para resolver esse problema. Resolvemos o problema do impasse da Namíbia e permitimos que a África do Sul se libertasse do apartheid. E eu estou convencido que nós desempenhamos um grande papel para a libertação da África. É pena que mesmo aqueles que disso beneficiaram não mostrem qualquer espécie de reconhecimento. Professor, os seus alunos, o que é que sabem sobre este tema da tese do seu doutoramento, Fronteiras Africanas? Eu de vez em quando falo nisso, aliás, eu cito muito nas minhas aulas isso, mas, bom, eu acho que eles têm que fazer muita investigação científica, como eu, aliás, fiz. E eu fiz porque tenho outros instrumentos no meu bolso. Eu falo várias línguas, eu interessava-me sempre pela investigação e eles têm que se interessar pela investigação. Mas parece-me que agora os estudantes só querem ter um canudo para terem mais uns cobres. Mas também é verdade que os salários são parcos. Mas não é menos verdade que aqui não se dá muito valor, claro. Por que é que não publica esta tese de doutoramento? Eu não publico. Bom, mesmo se está publicada, já tem publicidade. Não, o problema todo é esse, é que eu estive sempre ou a ensinar, ou como conselheiro jurídico, no governo estive, na OUA estive, portanto não era muito saudável
publicar aqui, sobretudo que eu, na minha tese, para além de defender o tal princípio da intangibilidade das fronteiras, também abordava alguns problemas de contestação entre alguns países, Argélia, Marrocos, etc, etc. Quer dizer, e eu, como funcionário da UA, não podia de maneira alguma ainda trazer fogo para a fogueira. E a docência mantém-se na Universidade Católica, com 2 cadeiras? Sim, por enquanto sim, mas a minha mulher, que foi a minha companheira durante mais de 57 anos, deixou-me. Eu já não tenho muita... Além da idade, eu já tenho 2 pacemakers e também ela sempre foi minha companheira, ela lutou comigo. Nós fugimos juntos, fomos presos juntos em Espanha e em todo o sítio onde eu estive, ela também esteve. Eu estive no Burundi, eu estive na Suíça, eu estive noutros países e ela sempre me acompanhou. Mas, por causa dos meus estudos, ela teve que abandonar os dela. Mas, embora ela estivesse a fazer química, já estava quase no fim da engenharia química, mas eu dei-lhe a oportunidade de se formar em Direito. E ela formou-se em Direito, graças a Deus. Ainda exerceu algum tempo de advocacia, mas depois o Alzheimer começou a tomar conta dela, depois veio o Parkinson, e é claro. E Deus decidiu levá-la antes do tempo. Nosso combate ainda não tinha acabado, mas enfim, ela deixou a meio do caminho. Bom, eu acho que é uma espécie de homenagem da comunidade académica, pelo menos a nível da Universidade Católica, ou então é um convite para eu deixar já a cadeira. Mas eu não tenho problema nenhum, eu faço isso por gosto e, aliás, eu gosto daquilo que faço. E se eu puder transmitir aos alunos, aos meus discípulos, falo-ei com prazer. O professor França é uma referência, nós costumamos dizer, é uma autoridade moral no mundo académico. O professor França é um exemplo quer do ponto de vista daquilo que é o seu perfil académico e não só, também humano. É uma pessoa preocupada com o país e que incentiva nos jovens, que são os seus alunos, a preocupação de servirem o país. É uma experiência muito boa para os futuros docentes universitários, não é? Para os angolanos todos, e é uma alegria muito grande para toda a família. Eu, particularmente, devo dizer que também bebi dos seus conselhos, mais do que uma vez. Nos meus momentos de várias funções, recorri ao meu parente mais velho e conhecedor para pedir conselhos e saí-me sempre bem. Homenagearmos o professor França na Universidade Católica de Angola é homenagear um exemplo de liderança pela forma como o professor França se apresenta diante de nós. O professor França é a nossa grande referência em matéria de ensino de Direito na Universidade Católica de Angola. É alguém que, mais do que um professor, tem sido um grande mestre, um ser humano excepcional e que, por essa razão, neste momento nós estamos apenas a fazer uma conferência em que nos vamos recordar deste momento. Portanto, vamos ainda ter outros momentos de homenagem ao professor França. Portanto, é um momento de grande significado para nós, um momento ímpar, porque temos o privilégio de, na Faculdade de Direito da Universidade Católica, termos aprendido e privarmos com o professor França Vandoné. É um significado profundo por aquilo que ele representa como patrimônio social, patrimônio acadêmico, patrimônio político, patrimônio cultural. Para nós, a Universidade Católica é alguém que é uma referência incontornável,
por aquilo que ele representa como transmissor de conhecimentos, de valores, de patriotismo, de civismo, transmissor, afinal, da forma de ser e estar em sociedade, ser e estar na profissão, ser e estar no convívio e na capacidade de comunicação que ele tem. Por isso, uma homenagem merecida por esta ciência que ele soube transmitir e, sobretudo, na valorização que ele incute dos quadros, da inteligência, da capacidade e de tudo aquilo que, afinal, deve promover o desenvolvimento humano, cultural e social. Homenagem que se impunha, uma homenagem merecida a uma das grandes figuras da nossa sociedade, pelo seu protagonismo, não só na vida política, mas estando neste nosso ambiente, sobretudo na vida académica. É alguém que se dedicou à academia, ao direito internacional, à história das ideias políticas, ao direito administrativo também e constitucional, com bastante brilho. E não só em Angola, como em outras partes do mundo. Começou muito cedo na Holanda, honrando-nos a todos. Esteve depois no Burundi e nos últimos anos é um dos caboqueiros da Faculdade de Direito desta Universidade Católica de Angola. E a nossa maravilha, o nosso encanto é que o professor França Van Dunen fê-lo com a maior distinção, com simplicidade, com humildade e muito humanismo. E isto é extraordinário. Nós precisamos desse tipo de pessoas. O presidente João Lourenço rendeu homenagem ao nacionalista e antigo primeiro-ministro angolano Fernando França Van Dunen, falecido no passado dia 12 de junho em Lisboa, vítima de doença aos 89 anos de idade. Confortou a família do antigo primeiro-ministro e que fora também presidente da Assembleia Nacional, embaixador com carreira diplomática iniciada na Organização de Unidade Africana. O professor Dr. França Van Dunen foi, depois da independência nacional, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola, acreditado no Reino da Bélgica, junto da Comunidade Económica Europeia, digna antecessora da União Europeia, e também na República Portuguesa. No livro de condolências, João Lourenço destacava a figura de França Van Dunen, lembrando que desempenhara funções relevantes enquanto quadro da administração central do Estado em Angola e no exterior, sempre com reconhecido zelo, sentido de dever, notável competência e patriotismo, granjeando prestígio interno e internacional. Exprimiu também que, com seu falecimento, Angola perde uma das suas figuras mais notáveis que tanto fizera em vida pelo engrandecimento do povo angolano e de Angola. As famílias Van Dunen, Vieira Dias, Bastos, Bandeira Santos, Mangueira e Santos Torres perdem um ente querido e ilustre parente, mas também perde a academia, o direito público ou o direito do Estado, como sublinhava França Van Dunen. Perdem também as relações internacionais, o Estado e a comunidade. O professor Dr. França Van Dunen era um homem distinto, que honrou e dignificou todas as instituições que servira ao longo da sua rica e bíblica vida. O professor Dr. França Van Dunen exerceu diferentes cargos no Estado angolano e sempre com qualidade, talento e mestria, fruto da sua sapiência e dedicação. Hoje, sem vida física, o professor Dr. França Van Dunen foi, no entanto, um homem enérgico, defensor de uma serventia pública de qualidade para bem servir com qualidade
a comunidade em toda a sua dimensão. Devo, antes de mais, fazer a minha vénia à memória do professor Van Dunen. Eu sou daquela geração que teve a sorte de lidar com o Dr. Van Dunen na academia, mas também privei com ele na Assembleia Nacional enquanto deputado. É uma perca grande para o intelecto do país. A academia está de luto, o nacionalismo angolano está de luto, morreu uma mulemba e precisamos todos de prestar esta homenagem ao mais velho. Lá onde ele estiver, olhe por nós, limpe o caminho das gerações futuras. Ele tem, nos últimos 50 anos, ele tem uma brilhante folha de serviço que prestou ao nosso país. Então vamos honrá-lo com toda a dignidade que ele merece. Também não podemos esquecer que foi o primeiro angolano doutorado em Direito, portanto professor catedrático, e vai ser homenageado dentro daquilo que ele merece. Portanto, o corpo vai, mas fica o pensamento, fica as contribuições que ele fez. O professor França Van Dunen, um angolano que desempenhou muitas funções no país e que, de facto, a sua perda constitui um vazio, ou deixa um vazio muito grande. Eu aproveito mesmo através das vossas antenas apresentar as minhas condolências à família. Uma figura histórica do nosso partido, que exerceu várias funções como primeiro-ministro, como presidente da Assembleia, como deputado também durante muitos anos. Enfim, portanto, temos só a lamentar essa morte dele, que nos deixa consternados, logicamente, e que pronto, estaremos aqui para honrar naturalmente a sua memória. Vamos olhar para a figura do professor França Van Dunen em duas dimensões. A primeira que referiu a dimensão política e a segunda a dimensão universitária. Bom, quanto à dimensão política, eu gostaria de dizer que eu tive o privilégio nos anos 90 e 91, quando ele assumiu o cargo de primeiro-ministro, de ter sido na altura secretário do Conselho de Ministros e ter trabalhado diretamente com ele na preparação dos documentos governativos e na coordenação governativa de então. E a sua carreira política, os cargos que exerceu, demonstra bem a capacidade, o conhecimento e o domínio das matérias governativas que teve, incluindo até o cargo de presidente do Parlamento Nacional. Quanto à dimensão universitária, bom, também os dados biográficos falam por si. E quando digo falam por si, vem desde a altura em que defende a tese de doutoramento nos anos 60 sobre matérias ligadas às fronteiras, sobre delimitação de fronteiras. Reparem que uma tese apresentada nos anos 60 ainda hoje se mantém atual, de tal modo atual que foi agora reeditada pela Livraria Andina e abro aqui um parênteses para dizer que a última conversa que tive com ele em Lisboa foi ter recebido um telefonema dele dizendo-me que não gostaria de morrer sem me oferecer a tese de doutoramento reeditada. E fui ao hospital buscar a tese de doutoramento que ele então me quis oferecer. Eu vim o conhecer um pouco melhor quando entramos na Assembleia Nacional. Ele foi o chefe da nossa delegação para o Parlamento Pan-Africano. Eu era o seu adjunto. E notei nele um homem muito humilde, simples. Sabe que ele foi e ocupou muitas funções aqui no país. Mas, vendo a estatura dele, era muito simples. Era muito simples. De maneira que a sua morte é uma perca para o país e mesmo para a África. Temos na pessoa do professor França Van Dunen muito mais do que um professor. O professor França Van Dunen é designado nosso decano. É o primus inter pares. Ele estabelece, com a sua forma de ser, a forma como ele nos marcou, primeiro como alunos, mas sobretudo tendo ditado
o modo como nós, depois de ter sido alunos, termos sido escolhidos para também ser docentes na faculdade, o modelo para o qual olhávamos de professor sempre foi o professor França Vandunen. E pessoalmente, cada um de nós que hoje fazemos parte do corpo docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, temos uma história muito pessoal com o professor França Vandunen, porque ele tinha essa preocupação. Pessoalmente, eu devo ao professor França Vandunen a minha dedicação à academia. França Vandunen tem uma trajetória de servidor público, uma trajetória muito intensa. Foi embaixador, foi vice-ministro em Relações Exteriores, foi ministro da Justiça, ministro do Planeamento, primeiro-ministro por 2 vezes, presidente da Assembleia Nacional e vice-presidente do Parlamento Africano. Mas a sua verdadeira paixão, o seu maior compromisso com a nação estava ligado à academia, ligado à docência. Ele entendia que, formando angolanos capazes, estaria a dar um contributo inestimável para o desenvolvimento do país e para a melhoria da vida dos angolanos. O país seria mais forte, seria mais robusto, mais capaz de ser inclusivo se conseguíssemos ter angolanos bem formados. E aí ele não tinha limites, era inexcedível, com a preocupação de formar bem os seus alunos. E a academia era realmente a sua grande paixão. Angola perdeu um dos seus melhores filhos. O Dr. França deu uma grande contribuição em vários domínios do conhecimento, da política, das relações internacionais, do parlamentarismo. Portanto, é mesmo um dia de tristeza, mas também de reflexão. Portanto, deixa um legado importante para as futuras gerações, que terão de se inspirar naquilo que foi a sua contribuição para a construção da sociedade que temos hoje e que temos que continuar nesta visão da reconciliação, do diálogo, sobretudo, que foram, enfim, uma das áreas. Reconhecido pesar e consternação pela perda de tão destacado cidadão angolano, que durante toda a sua vida soube com patriotismo, com entrega ao serviço do Estado e como servidor público da excelência, deixar referências indeléveis na nossa história e, em particular, no parlamentarismo moderno de Angola. É uma perda irreparável para a família, para os amigos e para todos com quem ele conviveu. Pois de cada vez que um filho de Angola parte, o país fica mais pobre. Portanto, nós viemos apresentar aqui, de um lado, a nossa homenagem ao falecido e prestar a nossa solidariedade à família enlutada. Eu tive a oportunidade de conviver com o professor França Vandunen a partir de 2019, na Assembleia Nacional. E eu olhava para ele era mais do que aquilo que nós líamos sobre ele. A responsabilidade dele como deputado em sentar nos plenários, em ir para as discussões na especialidade e com notas para debater, quer dizer que acordou de manhã, leu a lei e foi para ali contribuir como alguém representante do povo. Portanto, isto para mim é que me marca. Ele desempenhou vários cargos, teve várias funções e nelas sempre soube usar da melhor sabedoria, da maior competência, sempre empenhado também em ensinar, passar os seus conhecimentos, sobretudo às gerações mais novas. Sobre ele eu digo aquilo que o presidente Agostinho Neto dizia nestas ocasiões: somos cada vez menos. Obrigado, professor Dr. França Vandunen.